Jesus. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Pega a tua Bíblia em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo 26 em diante. Atos, capítulo de número 8. Vamos ler o versículo 26 em diante. Quem achou, diga amém. Vamos ler Atos capítulo 8, versículo 26. Diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentando-se no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que lhe subisse e com ele se assentasse. Versículo 32: E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. A quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? E respondeu o eunuco a Filipe e disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegando a uma certa água, disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que seja batizado? E disse Filipe: É lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Glória a Deus, amém. Deus, Ele tem algo para falar conosco aqui hoje, dentro aqui de Atos, capítulo 8, versículo 26. Eu sei que essa história é uma história que nem todos conhecem muito essa história, porque está lá no livro de Atos. Mas eu quero trazer algo muito interessante aqui dessa história desses dois homens. Primeiro, a Bíblia fala que é um eunuco. Eu não sei se você sabe o que é um eunuco, mas o eunuco na Bíblia era uma pessoa responsável por cuidar das mulheres do rei, né? A verdade é que um eunuco, com palavras bem diretas, era um homem capado. Então ele era o responsável em estar cuidando das mulheres do rei. Uma pessoa se tornava eunuco porque ela queria ou porque o rei fez assim com ele. Bom, mas nós estamos diante aqui de um eunuco, não qualquer eunuco, tá? Não qualquer trabalhador. Nós estamos diante aqui, a Bíblia fala que esse eunuco aqui, ele era o superintendente de uma rainha chamada Candace. Então, a verdade é que esse cara era alguém de um cargo muito importante no reinado dessa rainha aqui chamado Candace, tá bom? E o outro personagem que nós temos aqui no capítulo 8 é um discípulo de Jesus chamado Filipe, né?
um evangelista missionário que pregava o Evangelho de Jesus, anunciava Jesus, e agora eles se encontram. E aí o encontro deles é um encontro assim muito interessante. Pastor, como é que é o encontro deles? A Bíblia fala que esse eunuco, que era um servo, né, da mais alta posição aí no reinado de Candace, todos os anos eles tinham que ir para Jerusalém fazer a festa de celebração. E esse eunuco, ele está indo para a festa. E o encontro de Filipe com o eunuco é dessa forma. O Filipe, ele está passando por uma estrada e avista um carro parado. E quando ele avista esse carro parado, e agora ele vai, né, ver o que está acontecendo, ele avista esse homem. E esse homem, ele está com um rolo na mão. Ele está lendo, como que se diz, um livro. E o livro que ele está lendo é o livro do profeta Isaías. E a cena é essa: ele está em cima da sua carruagem, lendo o livro do profeta Isaías e não está entendendo nada. Eu não sei se você já leu alguma coisa na Bíblia. Você já pegou uma passagem da Bíblia, tentou ler e não entendeu nada. Essa é a imagem aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Um homem que está lendo o profeta Isaías e não está entendendo nada. E agora a Bíblia fala que o Felipe, ele aproveita a situação para chegar até esse homem e o evangelizar, tá? E pregar Jesus Cristo para ele. E a primeira pergunta que o Felipe faz para o eunuco é essa. Ele olha para o eunuco e pergunta: tu entendes o que tu está lendo? E o eunuco olha para ele e fala: como é que eu vou entender se ninguém me explica? E agora a Bíblia fala que o Felipe, ele senta assim como um discipulador para como discípulo. Ele pega agora aquele rolo e começa agora a ensinar tudo aquilo que estava escrito ali no profeta Isaías para aquele eunuco. A passagem que o eunuco estava lendo era a passagem que fala sobre o Cristo, que ele foi levado como ovelha muda para o matadouro e ele não abriu a sua boca. Eu quero que você compreenda algo aqui no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. O Filipe, ele aproveitou essa oportunidade para pregar o evangelho para aquele eunuco. E surpreenda-se, aquele eunuco, na pregação agora do evangelista Filipe, ele aceitou Jesus Cristo de Nazaré. E ele aqui, já lá no final, ele foi até mesmo no mesmo dia batizado nas águas, e daquele dia em diante ele se tornou um salvo em Cristo Jesus. Tá bom? Essa, o panorama geral aqui de Atos capítulo 8, tá? Mas eu quero trazer para a nossa vida essa noite sobre uma das coisas muito importantes que aconteceu aqui na vida desse eunuco. A verdade é que esse eunuco, ele teve aqui um encontro com Deus. Se eu fosse dar um nome para essa palavra, na verdade essa palavra tem um nome. Essa palavra tem o nome do encontro. Um encontro maravilhoso, tá bom? Eu não sei se você compreende, mas algumas pessoas aqui, né, não sei se você já viveu isso, de você marcar um encontro, quando você começou a cortejar a tua esposa ou teu esposo, né, é normal, às vezes as pessoas marcar um encontro. Marca um encontro na igreja, marca um encontro lá no shopping, marca um encontro sei lá onde, mas nós já marcamos esse encontro com pessoas. Mas eu quero que nós possamos entender algo essa noite, que o maior encontro que o ser humano ele tem que ter na vida é o encontro com Deus. Você sabia disso? O encontro com Deus é o maior encontro que o ser humano ele necessita aqui na terra. A verdade é que todos nós precisamos nos encontrar verdadeiramente com Deus. E eu entendo que quando nós nos encontramos com Deus,
verdadeiramente a nossa vida é mudada. Tu sabe por quê? A vida do eunuco foi mudada. Não sei se você percebeu, mas nos últimos versículos a Bíblia fala que o eunuco saiu da presença de Filipe jubilando, em outras palavras, alegre, pulando, porque tinha recebido Jesus, tinha se encontrado com Jesus. Então eu quero que você compreenda algo. Quando nós nos encontramos com Jesus, tá? Que é o melhor encontro que alguém pode ter na vida, esse encontro, ele traz transformação para nós. Ele traz transformação. Não existe nenhuma pessoa na face da terra que tenha se encontrado verdadeiramente com o Senhor e a sua vida continuou sendo a mesma. Não existe. Quando tu olha na Bíblia, tá? Tu não vê em hipótese nenhuma os personagens da Bíblia em algum momento da história eles se encontrando com Deus e nada acontecendo em sua vida, tá? Mas tu vê pessoas se encontrando com Deus e o nome sendo mudado, como o Abraão. O Abraão, no dia que ele teve um encontro verdadeiro com Deus, até o seu nome foi mudado de Abrão para Abraão. E não somente ele, mas tu for ver aqui no Antigo Testamento, a Bíblia fala sobre um homem chamado Jacó, que quando ele teve um encontro verdadeiro com Deus, naquela passagem do Vale de Jacó, que é onde ele passa uma noite toda lutando com o anjo do Senhor, que esse anjo aqui, né, aqui lá no Gênesis, simbolizava, né, o próprio Cristo. A Bíblia fala que no alvorada, quando estava amanhecendo, Jacó lutando com aquele anjo em oração, em perseverança. E o anjo olha para ele: o que tu quer então? Que tu não deixa eu ir embora? Quero que tu me abençoe. Aí a Bíblia fala que, primeiro, o anjo toca na coxa de Jacó, tocou na coxa dele. Depois, tu não serás mais chamado Jacó, mas tu serás chamado Israel, tá bom? Príncipe de Deus. Tá bom essa bênção para ti? Aí, o nome de Jacó é mudado, e agora o destino de Jacó também é mudado, essa é a verdade. Mas entenda, o Jacó saiu do encontro com Deus com uma marca no seu corpo. Se você for estudar a história dos judeus, os judeus eles não comem, né, a parte da coxa de vários animais, por causa que um dia Jacó ele foi tocado na coxa por Deus, e por toda a vida ele andou puxando a perna agora. A verdade é que nós vamos aqui fazer uma autoanálise. O encontro com Deus, ele deixa marcas na nossa vida. A realidade é que se o encontro com Deus ele não deixar marcas na minha vida, esse encontro foi um encontro falso. O apóstolo Paulo ele fala sobre que o discípulo de Cristo tem que trazer no seu corpo as marcas de Cristo. Nós conhecemos um discípulo pelas marcas que ele carrega em sua vida, tá bom? E eu quero que você compreenda isso. Depois que nós temos um encontro verdadeiramente com Deus, a nossa vida ela nunca mais é a mesma. A de Jacó nunca mais foi a mesma. A verdade é que eu não posso falar que não foi, pastor, foi algo ruim na vida de Jacó. Posso até falar que não, essa é a verdade. Porque ser tocado pelo próprio Deus, eu acho que todas as vezes que ele andava e tinha que arrastar a perna, ele lembrava da experiência que ele teve lá no Vale de Jaboque com o Senhor. Então foi legal. Então as marcas do Senhor na nossa vida é bom, é bom. Não é uma coisa ruim, tá? Aquilo que me marca, algum episódio na vida que eu passei, e aquele episódio na vida eu me comportei como um crente, aquilo é bom para mim, porque quando eu lembro daquele episódio, eu lembro o quão tratado eu sou, como Jesus ele me curou, tá bom? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, se um dia você se encontrou verdadeiramente com Deus,
a tua vida tem que ter sido mudada, tá bom? Se não foi mudada, você se encontrou com um Cristo pirata, com um Cristo fake, tá? Com aquilo que os fariseus da época de Jesus, a Bíblia fala que eram homens religiosos, que faziam até mesmo orações em praças públicas, levantavam as mãos e faziam orações altas para todas as pessoas da cidade verem que eles estavam orando. Mas em certo dia Jesus os comparou como sepulcros caiados. O que é, pastor? Sepulcros caiados. Se você for em qualquer cemitério, ainda mais pode ir ali no Santo Antônio, que é o cemitério ali público municipal, lá no público municipal você vai ver catatumbas bonitas, sepulcros lindos, né? Se você for lá, você vai ver porcelanato, você vai ver, né, aqueles que colocam em rodapé de janela, esqueci aqui o nome, mas você vai ver cada coisa, cada sepulcro bonito, com casa, né? Mas se você for ver o que tem dentro dos sepulcros, sabe o que você vai achar? Em alguns casos, um monte de esqueletos, porque já tem tempo que a pessoa morreu e agora o corpo está em decomposição e só está os esqueletos. Se você for ver uma pessoa que poucos dias que ela morreu, você vai sentir um odor muito forte, porque vai estar em fase de putrefecação, vai estar ali apodrecendo, e aquele odor vai ser um odor de fedor. O sepulcro pode ser bonito, mas dentro é algo feio. Aí a Bíblia fala que Jesus comparou os fariseus como sepulcros caiados. Por fora eles são até bonitos, têm até aparência de religiosos, mas por dentro eles fedem, por dentro eles são feios. E eu entendo que existem pessoas que elas se encontram verdadeiramente com Deus. Essas pessoas, quero que você compreenda algo. O primeiro contato de mudança do ser humano, quando ele se encontra com Deus, não é aqui no meu corpo. O primeiro contato de mudança do homem para com Deus não é porque agora eu coloco uma calça, coloco um vestidão, não é. Mas o primeiro sinal de mudança é aqui dentro. Quando eu me encontro verdadeiramente com o meu Deus, a primeira mudança que começa é no meu interior. O meu coração começa a ser mudado. É claro que eu entendo que quando nós começamos uma mudança da parte de Deus, primeiro, interiormente, essa mudança ela vai passar para a área externa. Mas o primeiro passo da mudança é aqui, é o meu coração. É o meu coração. Eu quero que no nome do Senhor Jesus Cristo essa noite, tá? Em nome de Jesus, nós possamos compreender que é necessário nós termos um verdadeiro encontro com Deus. E quando esse encontro acontece, ele traz benefícios para a nossa vida, tá bom? Tá? Se você quiser aqui me acompanhar, mas olha só, um encontro maravilhoso com Deus é aquele a qual a nossa alma necessita. Quero que você compreenda. Todo homem necessita do encontro com Deus, seja o mais pobre ao mais rico, todo mundo necessita. Nós estamos aqui diante de um servo da mais alta posição no reino de Candace, tá? Então, em todo o coração, em todo, seja do pobre, seja do milionário, existe um espaço do tamanho de Deus que precisa ser preenchido, tá bom? Então todos nós precisamos desse encontro com o Senhor. Olha só, o que fez aquele homem ir tão longe à procura de Deus? Eclesiastes 3:11 diz assim: Deus tudo fez formoso em
e também que pôs na mente do homem a ideia de eternidade. Olha a cena que eu falei agora para você. Um servo da alta posição, parado na beira da estrada, em cima da sua carruagem, lendo o livro do profeta Isaías e não entendendo nada. Eu entendo que uma pessoa ela pode ser o maior blasfemo, pode ser o maior ateu, pode falar com as palavras: eu não acredito em Deus. Pode ser uma religião em que não seja, que não creia no criacionismo, que não creia que Deus criou todo, pode até fazer parte dessa religião, mas não existe uma possibilidade de um homem, de uma mulher olhar, por exemplo, para a natureza, para aquelas pessoas que estudam um pouquinho mais a fundo, olhar para o sistema planetário, olhar para o cosmos, olhar para aquilo que existe formado nas regiões celestiais, olhar para o sol e achar que tudo isso foi obra do acaso. Não existe a possibilidade. A pessoa pode ser o maior ateu, mas quando ela olha a obra da natureza, o nosso coração, ele bate bem forte, falando que existe um Criador que fez isso tudo. Existe um Criador. Isso não foi feito do acaso, não existe a possibilidade, porque tudo é perfeito. Não sei se você sabe, mas a distância da Terra do Sol, ela era uma perfeição tão linear que o Sol ficasse alguns quilômetros, um pouco mais perto da Terra, nós seríamos queimados vivos. Ou se a Terra se aproximasse um pouquinho mais do Sol, nós também seríamos queimados vivos. Mas por que, pastor, que isso não acontece? Porque existe uma mente muito sábia que colocou tudo nos devidos lugares. Existe uma mente que nós não podemos, é aquilo que eu sempre falo para vocês sobre o Salomão, ele falando que o nosso Deus ele é tão sábio que até mesmo a sabedoria um dia foi pedir conselho para ele. Esse é o nosso Deus. A Bíblia fala, estava vendo hoje um texto da Bíblia, dentro aqui do profeta Isaías, onde fala que o nosso Deus ele é um Deus tão grande que ele mede a terra com o seu dedo. Ele pega as águas do oceano com a concha da sua mão. Você consegue imaginar um Deus que mede as águas de todo o planeta? Com a concha da sua mão ele mede essas águas. Ele mede toda a terra com o seu dedo. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Esse é o Deus que está por trás de toda a criação. Então pode ser pobre, pode ser milionário, ele sempre vai olhar para a natureza, e aquilo que está dentro dele vai falar: isso não foi obra do acaso. Existe um ser por trás disso tudo. Existe um ser muito sábio que formou tudo e colocou tudo nos devidos lugares. O eunuco, ele estava pensando na eternidade. E eu quero que no nome do Senhor Jesus Cristo, nós possamos necessitar desse encontro com Deus. Existe uma frase de um grande escritor, esse escritor é chamado C.S. Lewis. Ele fala dessa forma: se descubro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para o outro mundo. Fomos feitos para o céu. O mundo é temporário e transitório, não passa de um suspiro. Estamos com saudades, de certa forma, de um lugar onde nós nunca estivemos. Entenda, eu não sei se acontece contigo, mas nós somos quem nós sabemos que existe um Criador, Mas quando nós aceitamos Jesus, nós começamos a pensar nas coisas que são do céu.
Eu já passei por situações em sentir saudade do céu, em sentir saudade de ir para lá. Mas pastor, o senhor nunca esteve lá? Sim, verdade. Mas no meu interior existe essa saudade, um lugar onde eu nunca pisei. Existe essa saudade. Por que, pastor? Existe essa saudade, pastor? Porque um dia eu nasci de novo. Porque um dia eu me encontrei com o Senhor. Porque um dia eu me encontrei com Deus. E todo aquele que um dia se encontra com Deus, o próprio Espírito Santo começa a colocar no teu interior saudades do céu. Por quê? Porque é para esse lugar que você nasceu para um dia ir. Entenda isso. Então, pastor, é normal às vezes, pastor, naquele momento de oração, eu começar a orar a Deus, cantar um louvor, pastor, e eu querer ir para o céu, pastor. É normal, tá bom? Porque existe um versículo na Bíblia, o apóstolo Paulo falando que nós somos peregrinos em terra estranha. Nós estamos na terra, mas nós não somos da terra. Nós estamos apenas de passagem. Logo, logo nós estaremos na nossa morada oficial, que é o céu onde Jesus está. Essa é a nossa morada oficial. Então, eu quero que você não se acostume com esse mundo. Não se acostume. Você fala assim, pastor, eu estou acostumado com o mundo. Cuidado, que você pode ficar nele. A Bíblia fala para nós não nos conformarmos com este mundo, mas renovarmos pelo poder da nossa mente. Então, você vive no mundo, mas se alguém podia perguntar para ti assim: você pertence a um outro reino? Você pertence a um outro planeta? Não tenha vergonha de falar sim, não tenha vergonha. Se alguém tirar a chacota com você e perguntar, mas tu é extraterrestre? Não tenha vergonha de falar que sim. Um extraterrestre é aquele que não mora na terra. Eu quero que no nome do Senhor Jesus Cristo nós possamos compreender que o lugar onde nós estamos é apenas de passagem. Nós nos encontramos com Deus, e é com Deus que um dia nós vamos morar, tá bom? Glória a Deus. Nós tivemos esse encontro maravilhoso. Olha só, me acompanhe. Um encontro maravilhoso é aquele em que Deus Ele nos orienta. Filipe, o Espírito Santo e a Escritura Sagrada trabalharam juntos para abençoar aquele homem. Devemos permitir que Deus nos tome pela mão e nos conduza ao encontro com o Salvador. Na verdade, existe um ser que nos leva sempre até Jesus, e esse ser tem que ser valorizado no nosso meio. Um ser que o nome dele, a Bíblia chama ele de Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é aquele que nos leva até Jesus. Eu não sei se você já ouviu a história do casamento de Isaac, mas quando você olha o casamento de Isaac, ele foi feito dessa forma. O Abraão, ele chama um servo, e esse servo, ele vai até a tribo lá que Abraão mandou ele ir, e ele agora traz Rebeca até Raquel, até Isaac, e aquele casamento foi um casamento arranjado. E agora, naquele momento, eles viram marido e mulher, e aí eles vão ter uma grande prole. Mas quando tu olha o significado de Abraão mandando o seu servo buscar uma esposa para Isaac, o servo de Abraão, ele simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele pega a noiva, que é a Raquel, e leva até Jesus, que é Isaac, e ali se confirma o casamento. Ali se confirma o casamento. A nossa
Se você for estudar sobre a primeira vinda de Jesus, a vida que a Bíblia fala que era um abrir e piscar de olhos, a primeira vinda de Jesus, Jesus não vai pisar nessa terra. Mas lá em Tessalonicenses fala que ele vai vir nos ares, e nós que vamos até os ares com ele. Mas sabe quem vai transportar nós da terra até os ares com Jesus? O Espírito Santo de Deus. É Ele que vai nos transportar. Eu quero que no nome do Senhor Jesus Cristo nós possamos valorizar essa presença, porque é o Espírito Santo que nos leva até Jesus. Eu entendo algo quando eu estou em um culto, quando eu estou numa célula, Primeiro eu quero que vocês entendam que as pessoas que não vão estar aqui são vocês, tá bom? Não existe essa falar assim, pastor, eu parei aqui de paraquedas. Pastor, eu parei aqui de paraquedas, pastor, não estava nem muito afim de vir, mas eu vim aqui e parei de paraquedas. Não existe. Existe um trabalhar do Espírito Santo no nosso coração. E sempre que nós estamos em um culto, estamos numa célula, estamos numa reunião para buscar a presença de Deus, o trabalhar do Espírito Santo já começou muito antes dessa reunião acontecer aqui, 7h30 da noite. Então quem nos trouxe até aqui, sabe quem foi? O Espírito Santo de Deus. Ele nos trouxe até aqui, porque Ele é o responsável em trazer o ser humano até a presença de Jesus. É tanto que a Bíblia fala que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sabe o que é isso? É baseado num culto como esse. O Espírito Santo, não sei se você sabe, mas ele é Deus também, tá? Ele é Deus. Quando nós falamos em Espírito Santo, nós falamos sobre a Santíssima Trindade. Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Depois eu entro mais profundo nesse assunto, tá? Mas todos nós que estamos aqui, eu estou aqui pregando a palavra. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo ele está aqui trazendo a palavra para nossas vidas, ele é o responsável em estar no teu coração, do teu lado, testificando tudo aquilo que você precisa mudar, precisa fazer, precisa te convencer de algo. Ele está batendo na porta do teu coração. Ao mesmo tempo que ele fala, ele convence. É dessa forma que acontece na igreja, tá? É por isso que se nós estamos num lugar onde a presença de Deus está, nós abrimos o nosso coração para receber as orientações, receber a disciplina de Deus, pode ter certeza, em todo culto, em toda célula, em todo lugar que está falando da palavra de Deus, Deus ele vai falar conosco, Deus ele vai falar, porque esse é o trabalho do Espírito Santo, é nos convencer, tá? É mudar a nossa vida. Se você for aqui, dentro aqui de Atos capítulo 8, aqui no versículo 26 em diante, foi um trabalho do Espírito Santo, porque o homem, ele não pode convencer o outro homem a respeito de Jesus, sabia disso? Não dá. Um homem convencer o outro homem a respeito de Jesus, não dá. O único que pode convencer é o Espírito Santo, tá? Uma pessoa pode falar bonito, pode saber várias traduções, né, da Bíblia, mas se não for o Espírito Santo edificar na vida de uma pessoa, ela não causa transformação. E aqui na vida do eunuco, o Felipe ele foi apenas um vaso. O Felipe ele foi apenas, um instrumento de Deus para pegar as escrituras e começar agora a ensinar aquele eunuco. Mas a pessoa que convenceu o coração daquele eunuco foi o Espírito Santo de Deus, tá bom? Glória a Deus. Então nós temos que valorizar essa presença do Espírito Santo. Existe uma frase, olha só essa frase aqui. Diz assim: se disser, sou fiel naquilo que eu creio, todo caminho leva a Deus, basta ser sincero. Mas se pegar a estrada do Rio a Salvador, Porto Alegre não verá, mesmo se sincero você for. Entenda algo, tá?
tá? Sei que algumas pessoas nem entenderam. Mas existem pessoas que às vezes elas falam essa frase, falam assim: não, eu estou numa religião e eu aprendi que todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. E a pessoa às vezes fala isso até com uma sinceridade muito grande em seu coração, porque ela foi ensinada daquela forma. Se ela fosse uma pessoa boa, se ela fosse uma pessoa que não fizesse mal para os outros, ela ia se encontrar com Deus. Mas a verdade é que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, tu sabe que isso é uma fantasia. Uma pessoa que serve a um Deus que não seja Jesus, essa pessoa nunca vai encontrar com Jesus como um Salvador. Nunca. É tanto que a Bíblia fala que existe apenas um caminho que leva até o céu, e esse caminho nós sabemos qual é o nome dele. Esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Tanto que a Bíblia fala de Jesus falando de si mesmo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Então uma pessoa pode usar toda a sua sinceridade, estando em outra religião, falando: não, mas eu vou para o céu, vou para lá, mas aqui eu sirvo aqui os meus guias, os meus orixás. Não vai, não vai. Pode ter a sinceridade que for no coração, vai estar falando com tanta verdade, mas não vai. Por quê, pastor? Porque só Jesus é o único caminho, tá? É o único caminho que nos leva até Deus Pai. É o único caminho. Eu quero que no nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Nós possamos valorizar esse caminho que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só, um encontro maravilhoso é aquele que muda a nossa vida. Atos 8,39: e não viu mais o eunuco, que jubilou seguindo o seu caminho. Podemos seguir jubilosos o nosso caminho quando seguirmos a Jesus. Aquilo que eu falei no começo. O encontro verdadeiro com Deus é aquele que realmente ele muda a nossa vida, tá bom? Ele tem que mudar. Se não mudar, nós não tivemos um encontro com Jesus. Nós nos tornamos espectadores, nós nos tornamos aí parte da plateia. Mas se não mudou a nossa vida, nós não nos encontramos com Jesus. Você pode até fazer os atos, né, que a igreja pede, que é levantar a mão e vir até o altar. Mas se não foi um encontro verdadeiro, não teve mudança, não adiantou nada esse ato de vir até o altar e confessar a Jesus Cristo de Nazaré, tá? Tem que ter mudança. Certo tempo, já comentei nessa igreja. Na verdade, isso é um pensamento meu. Eu tenho aproximadamente 13 anos que eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. E pelo menos há 13 anos atrás, uma realidade daquelas pessoas que aceitavam a Jesus, ainda mais nos primeiros dias que tinha aceitado Jesus, primeiras semanas que tinha aceitado Jesus, você olhava para essas pessoas e essas pessoas, elas estavam, né, nessas palavras, estavam num fogo, estavam numa paixão, estavam num gás para buscar a presença de Deus. Irmão, se o cara aceitasse Jesus no domingo à noite, se tivesse uma vigília na terça-feira de madrugada no monte, podia contar, porque aquele cara ficaria na vigília. Se ele aceitasse Jesus numa quinta-feira, podia contar. Se tivesse vigília no sábado, tivesse alguma coisa, essa pessoa estava lá buscando a presença de Deus. Tá? Pelo menos há 13 anos, eu tenho certeza que tempos mais passados era também dessa forma. E esse é um raciocínio meu. Eu comecei a ver, ainda mais como pastor, pessoas que aceitavam a Jesus Cristo de Nazaré, aceitavam a Jesus, por exemplo, no domingo, e quando dava no outro domingo, essa pessoa não estava mais no culto. Eu não vi isso uma, duas vezes, não, já vi isso dezenas de vezes, de alguém entregar a vida para Jesus, e quando ele tratar aquele momento apenas como um momento qualquer, e depois daquele momento já
voltasse ao seu primeiro amor, o tempo que eles eram apaixonados verdadeiramente por Deus, porque eles tinham perdido esse primeiro amor. E eu não sei se você já ouviu esse ensinamento, mas na caminhada cristã existe um primeiro amor. Tu sabia disso? Existe. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo de Nazaré, o primeiro amor, ele vem sobre a nossa vida. E o primeiro amor, ele nos faz fazer loucuras para com Deus. Nós oramos muito, nós lemos a Bíblia muito. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, uma das coisas que eu me apaixonei foi ler a palavra de Deus. E como eu fui liberto de muitas coisas na minha vida, sabe como? Lendo a palavra. Lendo a palavra. Mas eu lembro que eu passava noites até de madrugada lendo a palavra, não por obrigação, mas comendo a palavra de uma forma que aquilo me alimentava, aquilo me libertava. E quando eu tinha tempo durante o dia, eu aceitei Jesus com em média 15 a 16 anos, né? Não trabalhava em um período desse tempo. Eu lembro que eu ficava às vezes de manhã até meio-dia lendo a Bíblia. Eu aceitei Jesus com um primo meu também na mesma época, e nós fazíamos desafio de quem lê mais a Bíblia. Mas aquilo era algo tão gostoso, tão gostoso. Aquilo me alimentava, né? Ainda hoje acontece isso, não sei se acontece com você, mas acontecia muito mais no primeiro amor. Quando eu lia a Bíblia, eu entrava dentro das histórias. Eu gostava de pegar textos dos evangelhos e começar a ler do início. Sabe o que acontecia? Eu entrava dentro da história. Um dos textos a qual eu sempre gostava de ler, eu chorava. Eu chorava. Quando eu queria chorar, era só ler essa história. O relato da crucificação de Jesus pelo apóstolo João. Quando eu lia o relato falado pelo João, era para me chorar. Quando eu quisesse chorar, era só para pegar o relato. Eu entrava dentro da história e eu via tudo aquilo que o João estava ali falando. E eu lembro dessa experiência não somente comigo, eu lembro dessa experiência com diversas pessoas. Aceitou Jesus, rapaz, o cara quer Deus, o cara quer palavra, o cara quer estar na igreja, o cara quer buscar, o cara quer fazer as coisas para Deus. É claro, tá? Isso aqui eu não vou ser utópico, mas quando se passa algum tempo, essas pessoas parecem que elas passam a fazer menos. Eu não vou ser utópico falar que quando você passa pelo primeiro amor, você vai sempre estar de não, porque a vida cristã, ela muitas das vezes é uma roda gigante. Uma hora está lá em cima, mas outra hora está lá embaixo. Mas na minha reflexão de pastor, eu comecei a ver pessoas, sabe como? Pessoas aceitando Jesus e não passando pelo primeiro amor, já desviando em comum. Pessoas recebendo Jesus em um culto, recebendo Jesus em um encontro com Deus, e essas pessoas nunca passando pela experiência de comer a palavra, de orar bastante, de jejuar, nunca passando por essa experiência, e as pessoas já desviando e indo para o mundo. E eu quero que você compreenda no nome do Senhor Jesus Cristo que um encontro verdadeiro com Deus, Ele nos faz ter esse primeiro amor na nossa vida. Ele nos faz, tá? Sabe para que serve o primeiro amor? Eu entendo que o primeiro amor ele serve para que nós possamos ter algo a lembrar a respeito de Deus, e isso possa ser um combustível para que a nossa fogueira ela acenda novamente. Se você não entendeu, eu repito: o primeiro amor na nossa vida, em outras palavras, aqueles que um dia oraram muito, leram a Bíblia muito, fizeram oração de madrugada, passaram noites buscando a Deus. Pastor, um dia isso aí tudo parece que a roda gigante girou e eu fiquei um pouquinho aqui embaixo. Mas se um dia tu fez isso tudo, quando tu lembrar, tu vai ver o quão bom foi aquele tempo. Isso vai ser o combustível para tu querer aquela época novamente na tua vida. É isso que serve o primeiro
Eu quero que no nome do Senhor Jesus Cristo, todo crente que se converta nessa igreja passe pela experiência do primeiro amor. Porque quando o desgaste da vida cristã chegar, você vai lembrar. Tão gostoso essas experiências que eu tive com Deus lá no passado. Eu sei que elas podem voltar na minha vida. Então isso vai ser combustível para nós, tá bom? Eu quero que no nome do Senhor Jesus Cristo, isso tudo só acontece na nossa vida quando nós temos um encontro verdadeiro com o nosso Deus, tá bom? Eu tenho algo para te falar essa noite. Essa noite Deus ele quer se encontrar com você verdadeiramente, sabia? Se você quiser, Deus ele pode hoje tocar na tua coxa. Se você quiser hoje, Deus ele pode tocar, deixar uma marca em ti, deixar uma cicatriz no teu corpo. E essa cicatriz não vai ser pela vergonha, mas essa cicatriz vai ser um troféu que você vai carregar no teu corpo. Sabe o que eu fico imaginando? Que eu lembro de às vezes quando eu leio a Bíblia é um livro que às vezes você lê e isso traz felicidade, você ri muito quando você lê em certas páginas da Bíblia. Um certo dia eu estava lendo em Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos eles foram jogados dentro da prisão. E sabe o que aconteceu? Eles ficaram felizes porque tinham sido presos por causa de Jesus. Você consegue imaginar uma cena do imperador da época pegando todos os discípulos de Jesus, jogando na prisão